Olá, pessoal! Essa aula é sobre controle do câncer de mama. Esse é o primeiro vídeo da disciplina de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher. Depois desse vídeo, vocês assistam o segundo, que é a parte 2. Bom, os objetivos da aula são definir câncer de mama, sua importância na saúde da mulher, identificar os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama, conhecer as formas e níveis de prevenção da doença, as etapas do procedimento de exame clínico das mamas, a diferença entre conhecer o próprio corpo e o autoexame das mamas, né? E qual é a recomendação, conhecer o tratamento e as atribuições do enfermeiro. A aula contém as seguintes etapas aí. Aspectos conceituais e epidemiológicos, nós vamos começar. Depois vamos falar sobre panorama no Brasil, fatores de risco, quadro clínico, as prevenções primária e secundária. Vamos falar sobre o exame clínico das mamas, como conhecer o próprio corpo, tratamento e as competências aí do enfermeiro. Bom, vamos começar falando sobre os aspectos conceituais e epidemiológicos do câncer de mama. Qual a definição do câncer de mama? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. E esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. Né? Bom, esse é um problema mundial de saúde pública, né? O câncer de mama. Ele é o tipo mais incidente na população feminina no mundo e no Brasil, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. Né? Nos homens, essa doença atinge 1% dos homens, né? O total de casos da doença. E é uma das principais causas de morte por câncer. Essas taxas de mortalidade, elas variam nas diferentes regiões do mundo. E as taxas maiores estão nos países desenvolvidos. A estimativa de novos casos no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, de 66.280 casos, e um número de mortes, 16.927, sendo aproximadamente 16.700 mulheres e 203 homens. Bom, há uma grande heterogeneidade na distribuição dos casos novos e das mortes, né? No Brasil, as maiores taxas de incidência e mortalidade estão nas regiões sul e sudeste, e as menores taxas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Bom, o Brasil apresenta falhas na abordagem dessa doença, e o seu diagnóstico e tratamento muitas vezes não são realizados em tempo oportuno. Isso gera um menor tempo de sobrevida, que geralmente é em 5 anos as pessoas, quando elas são diagnosticadas, né, comparadas às pessoas que vivem em países desenvolvidos. Tá? Bom, o processo de carcinogênese do câncer de mama, geralmente ele é lento, e aí significa que uma célula leva vários anos, né, para se proliferar e para originar um tumor palpável. Tá? Os estágios desse processo são iniciação, é a fase em que os genes sofrem a ação de fatores cancerígenos, e a promoção, etapa em que os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada. A terceira fase aí é a progressão, caracterizada pela multiplicação descontrolada e já irreversível da célula. Bom, o câncer de mama, ele possui 2 fases, né? A pré-clínica e a fase clínica. A fase pré-clínica, ela é um intervalo de tempo que ocorre entre o surgimento da primeira célula maligna e o desenvolvimento do tumor.
até atingir condições de ser diagnosticado clinicamente, ok? E a fase clínica começa a partir desse momento, a partir de quando ele tem condições de ser diagnosticado clinicamente. Bom, os principais sítios de metástases do câncer de mama são ossos, pulmões, pleura, fígado e com menor frequência o cérebro, o ovário e a pele. A seguir, eu vou apresentar para vocês um quadro que mostra o estadiamento do câncer de mama. O estadiamento, ele vai do 0, como vocês podem ver, até o estágio 4. Então, ele passa pelo 1, 2A, 2B, 3A, 3B, até chegar no 4. E o estágio 0 é do carcinoma in situ, tá? É aquele carcinoma intraductal, lobular, também chamado aí de doença de Paget, né? Bom, nesse estágio, ele vai podendo evoluir e passando pelos próximos estágios até chegar no último, que é o 4, onde qualquer metástase à distância, incluindo os linfonodos supraclaviculares, são atingidos, tá? Bom, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Ele não tem uma só causa, né? A idade, ela é um dos fatores de risco para a doença. Em cada 4, 5 casos ocorrem após os 50 anos de idade, né? E ser mulher é o principal fator de risco aí associado, tá? Bom, dentre os fatores de risco, então, como eu falei, a idade é um fator de risco importante, a menarca precoce, tá? A menopausa tardia, a primeira gravidez após os 30 anos, a nuliparidade, exposição à radiação, terapia de reposição hormonal, obesidade, ingestão regular de álcool, sedentarismo e história familiar. E quais as manifestações clínicas dessa doença? Bom, ela apresenta um nódulo palpável, tá? O endurecimento da mama é outro sinal, secreção mamilar, eritema mamário, o edema mamário com aspecto de casca de laranja, a retração da pele ou um abaulamento, a inversão, a descamação, a ulceração do mamilo e os linfonodos axilares que são palpáveis, são os sinais e sintomas. É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para isso, no banho, no momento da troca de roupa ou em qualquer situação do cotidiano, sem uma recomendação de técnica específica, mas a gente deve valorizar a descoberta casual de pequenas alterações aí das mamas. Existem alguns sinais e sintomas que são de urgência, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar para vocês. Então, qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos é urgência. Um nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual. Um nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade. Descarga papilar sanguinolenta unilateral, né? Aquela secreção sanguinolenta. Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos. Homens com mais de 50 anos com tumor palpável unilateral. Presença de linfadenopatia axilar. Aumento do tamanho da mama com sinais de edema. A pele com aquele aspecto de casca de laranja. Uma retração na pele da mama e mudança no formato do mamilo. Bom, e como que ocorre a prevenção
dessa doença, né? Bom, nós temos a prevenção primária e secundária. Na prevenção primária, algumas recomendações para que isso aconteça. Então, ações de promoção da saúde pelos profissionais de saúde, o acesso à informação é muito importante e ampliar oportunidades para que haja que a mulher possa realmente ter conhecimento e conseguir prevenir essa doença. Bom, a prevenção primária envolve, então, a prática de atividade física, a alimentação saudável, que ela mantenha o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar, que é um fator de proteção, né, um fator protetor, e evitar o uso de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal. Bom, e a mastectomia profilática, né, que a gente ouve falar? Tem sido pesquisada, né, e ela é uma forma de prevenção primária do câncer de mama em mulheres com um risco muito elevado, tá? Então, ela tem sido aí amplamente pesquisada. Bom, detecção. Vamos falar então de prevenção secundária. A detecção precoce do câncer de mama, ela envolve duas estratégias: o rastreamento e o diagnóstico precoce. Esses são os métodos que existem aí na prevenção secundária. Bom, o diagnóstico precoce é quando a gente alerta a população para sinais e sintomas sugestivos de câncer. Tá? Os profissionais de saúde estão capacitados para avaliação de casos suspeitos e os sistemas de serviço de saúde devem estar preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna, com qualidade e a integralidade da assistência em toda a linha de cuidado. Então, o diagnóstico precoce, ele envolve esses aspectos. E o rastreamento. O rastreamento diz respeito à realização de testes, de exames relativamente simples em pessoas sadias, com o objetivo de identificar doenças, né, em fase pré-clínica, naquela fase assintomática da doença, para reduzir a morbimortalidade dessa doença. Né? Então, o rastreamento envolve a mamografia, o autoexame das mamas, o exame clínico das mamas, a ressonância nuclear magnética, a ultrassonografia mamária, a termografia e até a tomossíntese mamária. No Brasil, as estratégias utilizadas mais amplamente são a mamografia e o exame clínico das mamas. Bom, continuando na prevenção secundária, vamos falar sobre a mamografia. A mamografia, ela é realizada para identificar o câncer no estágio inicial da doença. Tá? E qual a recomendação? Bom, recomendação é para todas as mulheres com idades entre 50 e 69 anos, e a recomendação de que elas realizem a mamografia a cada 2 anos, ou seja, bianualmente. Tá? Bom, a mamografia, ela apresenta riscos, tá? Então, por exemplo, resultados incorretos, né? Quando suspeita de câncer de mama, e aí requer outros exames para confirmar a doença, e às vezes esse alarme falso gera ansiedade, estresse na mulher. Né? O sobrediagnóstico e tratamento, a mulher ela é diagnosticada e tratada, às vezes, com uma cirurgia, uma retirada parcial total da mama, com químio, com rádio, de um câncer que talvez não ameaçaria a vida e ocorre em virtude do crescimento lento de certos tipos de câncer de mama,
Outro risco da mamografia é a exposição aos raios-x. Raramente causa câncer de mama, a exposição ao raio-x, mas existe um discreto aumento do risco quanto mais frequente é essa exposição, né? A mamografia diagnóstica, com finalidade de investigação de lesões suspeitas da mama, pode ser solicitada em qualquer idade a critério médico, tá? Mas o Ministério da Saúde, o INCA, não recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos, porque os danos são maiores do que os benefícios. Bom, e os resultados da mamografia são definidos, né, como no sistema BIRADS, tá? E são categorias, tá, do exame mamográfico em que ocorre a gente faz a interpretação e a recomendação de conduta. Como vocês podem ver nessa tabela, o BIRADS vai da categoria 0 até a 6, e aí nós tem a interpretação de cada categoria, do 0 aí exame incompleto, até o 6 com exame com achados cuja malignidade já está comprovada, e temos a recomendação de conduta, por exemplo, na categoria 0, avaliação adicional com incidências e manobras, correlação com outros métodos de imagem e a comparação com mamografia feita no ano anterior. E aí as categorias vão evoluindo aí, né? E até a 6ª terapêutica específica em unidade de tratamento de câncer, que é a última categoria que a gente tem aí, né? Quando a gente já tem um caso, um BIRADS 6, que já tem uma malignidade comprovada, ok? Bom, e o exame clínico das mamas é um outro método, né, que existe de prevenção secundária para rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Ele é realizado em mulheres saudáveis, sem sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama. Tá? O Ministério da Saúde recomenda realizar este exame caso ela apresente alguma queixa mamária, como mastalgia, nódulo mamário, alterações do mamilo, descarga papilar, assimetria da mama ou retração da pele. Tá? O exame clínico das mamas ele deve ser uma oportunidade para o profissional de saúde informar as mulheres sobre o câncer de mama. Então, devemos aproveitar. Bom, e o êxito das ações de rastreamento depende de alguns pilares, tá? Tais como informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada, alcançar a meta de cobertura da população-alvo, garantir o acesso a diagnóstico e tratamento oportuno, a qualidade das atenções precisa ser garantida, e monitoramento, gerenciamento contínuo das ações. Obrigada, pessoal. Essa foi a primeira parte da aula e agora nós vamos continuar com a parte 2 no próximo vídeo.